A graça e a paz do Senhor Jesus. Veremos hoje o capítulo de número 32, com 32 versículos, do livro de Ezequiel, que tem 48 capítulos. Lamento sobre Faraó e sobre o Egito. Abra aí a sua Bíblia para você fazer uma leitura prévia antes de nos ouvir. Eu sou o pastor Daniel Deusdete da Semeadores. Igreja Os Semeadores, compartilhando o amor, a fé e a esperança. Nós nos encontramos agora vendo o último capítulo da parte 2, o capítulo 32, da seção F. Ressaltamos novamente que entre os oráculos de advertência sobre a destruição de Jerusalém, que começou no capítulo 1 e foi até o capítulo 24, que foi a parte primeira, e as profecias de esperança e restauração, que começará amanhã no capítulo 33 e irá até o final do livro de Ezequiel, esse profeta, o Filho do Homem, incluiu essa sessão de oráculos contra as nações. E nós estamos vendo oráculo contra o Egito em continuação. Como já dissemos, nesses 4 capítulos finais dessa parte 2, estamos vendo que Ezequiel profetizou contra o Egito, um dos grandes impérios do mundo antigo. Lamento por Faraó. Até o verso 16 do capítulo 32, veremos o lamento por Faraó. Em resposta às predições de catástrofe, Ezequiel lamenta em favor de Faraó. Também a palavra do Senhor veio a Ezequiel e foi registrada no tempo e no espaço, como sendo no ano duodécimo, no 12º mês, no 1º dia, provavelmente em março de 585 a.C., 2 meses depois que os exilados receberam a notícia da destruição de Jerusalém. Ezequiel deveria fazer um lamento sobre o rei do Egito e lhe dizer que lhe foi assemelhado a um leão novo entre as nações, mas na verdade era mesmo um dragão ou um crocodilo nos mares. Na mitologia de grande parte do Oriente Próximo, nos diz a Bíblia de Estudo de Genebra, o universo ordenado emergiu do caos após uma batalha cósmica entre um deus e um grande monstro, ou um dragão no mar cujo nome um dragão do mar cujo nome era Mar. Após a batalha, partes do universo foram formadas com partes da carcaça do monstro que tinha sido morto. Ezequiel já havia usado elementos desse mesmo mito antigo em outros oráculos contra o Egito, e o faria novamente. Aqui comparou o Egito a um grande monstro do mar, subjugado pelo Senhor. Esse monstro seria abatido e derrotado, e seu corpo ficaria exposto na praia para todas as aves e animais do campo. Sua carne ainda seria espalhada sobre os montes e se encheriam todos os vales. O sangue dele seria usado para regar a terra, os montes e os ribeiros, e assim seria apagado, eliminado de forma a ficar coberto o céu, enegrecidas as estrelas, o sol encoberto com as nuvens e a lua não dando a sua luz. Compare nesse momento esse texto com o texto de Mateus 24, 29. Repare lá. Lá está escrito: e logo depois da aflição daqueles dias o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz e as estrelas cairão do céu e as potências do céu serão abaladas. O verso 30 desse capítulo, então, fala que depois disso apareceria no céu o sinal do Filho do Homem. Linguagem semelhante a essa é usada ainda com respeito ao dia do Senhor, em Isaías 13, em Joel 2, em Amós, capítulo 8, Joel também, capítulo 3. O aparecimento do guerreiro divino seria acompanhado por paroxismos no cosmos, e o universo voltaria ao caos primitivo. Esse rico simbolismo e extravagante hipérbole relacionados a acontecimentos nacionais significativos são comuns ao longo de toda a narrativa do Antigo Testamento. No verso 8, ele fala de todas as luzes do céu, que seriam elas enegrecidas sobre ele, e assim traria trevas sobre a sua terra. Também afligiria o coração de muitos povos quando o Senhor levasse a destruição entre as nações. Cada um, pela sua vida, estaria estremecido no dia da queda do Egito. Deus subjugaria o monstro do mar ao mandar os exércitos da Babilônia contra ele.
A espada do rei da Babilônia era a espada do Senhor. Deus faria cair a multidão deles pelas espadas dos valentes que aniquilariam a soberba do Egito, e até os animais seriam afetados de forma que toda a terra ficaria desolada e destruída. Quando isso viesse a ocorrer, e quando ela fosse despojada da sua plenitude, nesse exato momento iriam saber, então, que o Senhor é Deus. Verso 15. Esse seria o lamento que o Senhor pedia ao seu profeta, para proclamar que as filhas das nações fariam sobre o Egito e sobre toda a sua multidão. Lamento pelo Egito e por Faraó. Novamente, em dia preciso e data certa, no ano 12º aos 15 do mês, presumivelmente o 12º mês do ano, como no oráculo anterior, verso 1, 2 semanas depois da primavera de 585 a.C., veio novamente, como de costume, a palavra do Senhor ao seu profeta, dizendo para ele prantear sobre a multidão do Egito, isto é, para ele fazer um lamento pelo Egito e por Faraó. Ezequiel encerrou os seus oráculos contra as nações com um lamento final pelas calamidades que o Egito enfrentaria. O filho do homem deveria prantear sobre a multidão do Egito, fazendo-a descer a ela, e as filhas das nações majestosas até as partes inferiores da terra. Como Ezequiel a faria descer? Apenas pelo lamento? Palavra profética? Descreve, pois, o Egito descendo para o mundo interior, onde o orgulhoso império se torna apenas um entre os grandes e pequenos estados que o tinham precedido. Assíria, Elão, Meseque e Tubal, Edom, os príncipes do norte, os sidônios. A mitologia e a religião dessas culturas retratavam um mundo inferior, o Sheol, a sepultura, como uma vasta câmara mortuária, onde os mortos partilhavam uma existência de sombras e sem alegrias. O capítulo 32 começa dizendo assim: sucedeu que, no ano 12º, no mês 12º, ao 1º do mês, veio a mim a palavra do Senhor, dizendo. É muito comum vir a Ezequiel a sua palavra. Em todo o trecho, em quase todos os capítulos, você vai encontrar isso. No verso 32, encerrando esse capítulo, diz: pois também eu pus o terror dele na terra dos viventes, pelo que jazerá no meio dos incircuncisos, com os mortos à espada, o próprio Faraó e toda a sua multidão, diz o Senhor Deus. Então todos eles, a Síria, o Elão, Meseque, Tubal, Edom, os príncipes do norte e os sidônios, seus reis e todos os seus príncipes, todos eles jaziam com os que foram mortos à espada, jaziam com os incircuncisos, com aqueles que desciam a cova e levavam a sua vergonha. Faraó os veria e se consolaria sobre toda a multidão. Ele próprio veria todo o seu exército transpassado à espada e igualmente jazeria no meio dos incircuncisos, com os mortos à espada. Então esse foi o capítulo 32, amanhã começaremos uma nova parte, que será a parte 3, futuras bênçãos para Judá e Jerusalém. A parte 3 nós vamos começar amanhã. Futuras bênçãos para Judá e para Jerusalém. Veremos, a partir de agora, o capítulo de número 33, a partir de amanhã. O verdadeiro atalaia, a responsabilidade é individual, a presunção e o castigo de Israel. Isso veremos amanhã. Não perca aí, olha aí no nosso site jamaisdesista.com.br que você vai encontrar a parte escrita. Lá você vai encontrar ilustrações, tabelas, gráficos. Isso vai te ajudar a compreender esse texto bíblico e toda a narrativa complexa de Ezequiel, o profeta, o filho do homem, que foi usado por Deus para levar a palavra de Deus de salvação aos homens. Também encontre nossa literatura também, você vai encontrar na Semeadores, ou semeadores.com.br, www.semeadores.com.br, nossa loja virtual. Às 8h30, nosso momento missionário da Igreja, os Semeadores, com palavra e oração, todos os dias. Às 15 horas, esse momento é com o pastor Johnny Ramos, lá da Suécia, que também nos brinda com uma palavra de Deus poderosa em sua ministração. Homem de fé, homem de ação.
Então, todos os dias estamos aqui, contamos com a sua presença. Inscreva-se em nosso canal, conheça aí toda a nossa rede, nosso Facebook, Instagram. A todos um bom dia, fiquem com Deus, estamos com esse propósito sempre. Maranata, ora, ora, vem, Senhor Jesus. Deus abençoe sua vida, sua família e o seu ministério. Amém.